Vamos ver o que diz a Confissão Belga acerca dos sacramentos. Artigo 33. Os sacramentos. Cremos que nosso Deus gracioso, atento à nossa insensibilidade e fraqueza, ordenou os sacramentos para selar em nós as suas promessas, para servirem como penhor da sua boa vontade e graça para conosco, e para alimentarem e sustentarem a nossa fé. Ele os acrescentou à palavra do Evangelho, para apresentar melhor diante dos nossos olhos, sentidos externos, aquilo que ele nos declara em sua palavra, e o que faz interiormente em nosso coração. Assim ele nos confirma a salvação a nós concedida. Os sacramentos são os sinais e os selos visíveis de algo interior e invisível, por meio dos quais Deus opera em nós pelo poder do Espírito Santo. Por isso, esses sinais não são vãos nem vazios, de modo a nos enganar, porque Jesus Cristo é a verdade deles. Sem Cristo, não seriam nada. Além disso, nos contentamos com o número dos sacramentos que Cristo, nosso Mestre, nos ordenou, sendo somente 2, a saber, o sacramento do batismo e da Santa Ceia de Jesus Cristo. Artigo 34. O sacramento do batismo. Cremos e confessamos que Jesus Cristo, que é o fim da lei, Romanos 10:4, ao derramar o seu sangue, pôs fim a todo e qualquer derramamento de sangue que se poderia ou deveria fazer como expiação ou satisfação pelos pecados. Ele aboliu a circuncisão que envolvia sangue e instituiu o sacramento do batismo em seu lugar. Pelo batismo, somos recebidos na Igreja de Deus e separados de todas as outras pessoas e falsas religiões, para estarmos totalmente comprometidos com Ele, de quem carregamos a marca e o emblema, que nos servem como testemunho de que Ele será eternamente o nosso Deus e Pai glorioso. Por isso, Cristo ordenou que todos os seus sejam batizados simplesmente com água pura, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Mateus 28:19, dando-nos a entender com isso que assim como a água derramada em nós lava completamente a sujeira do corpo, e assim como a água é vista no corpo do batizado quando derramada nele, o sangue de Cristo, pelo Espírito Santo, faz a mesma coisa no interior da alma. Ele lava e limpa a nossa alma do pecado e nos regenera de filhos da ira para filhos de Deus. Isso não é produzido pela água em si mesma, mas pelo aspergir do precioso sangue do Filho de Deus, que é o nosso mar vermelho, que precisamos atravessar para escapar da tirania de Faraó, ou seja, do diabo, para entrarmos na Canaã espiritual. Assim, os ministros, por sua parte, nos administram o sacramento e aquilo que é visível, mas o nosso Senhor nos dá aquilo que o sacramento significa, ou seja, os dons invisíveis e a graça. O Senhor lava, purifica e limpa a nossa alma de toda imundície e iniquidade. Renova o nosso coração, enchendo-o de todo consolo. Dá-nos a verdadeira certeza da sua bondade paternal. Reveste-nos da nova natureza e despe-nos da velha natureza com todas as suas obras. Portanto, cremos que aquele que almeja a vida eterna deve ser batizado uma vez com um só batismo. O batismo nunca deve ser repetido,
pois não podemos nascer duas vezes. Além disso, o batismo não nos beneficia apenas quando a água está em nós e quando o recebemos, mas por toda a nossa vida. Por essa causa, rejeitamos o erro dos anabatistas, que não se contentam com o batismo recebido uma única vez, e que também condenam o batismo dos filhos pequenos dos crentes. Cremos que essas crianças devem ser batizadas e seladas com o sinal da aliança, assim como os bebês em Israel eram circuncidados, com base nas mesmas promessas que agora são feitas aos nossos filhos. De fato, Cristo derramou o seu sangue para purificar os filhos dos crentes, do mesmo modo que o derramou pelos adultos. Por isso, devem receber o sinal e o sacramento daquilo que Cristo fez por eles, assim como o Senhor ordenou na lei que fosse oferecido um cordeiro logo após o nascimento dos filhos, que era o sacramento da paixão e morte de Jesus Cristo. Como o batismo tem para os nossos filhos o mesmo significado que a circuncisão tinha para o povo de Israel, Paulo chama o batismo de circuncisão de Cristo. Colossenses 2:11. Artigo 35. O sacramento da Santa Ceia do Senhor. Cremos e confessamos que o nosso Salvador Jesus Cristo instituiu o sacramento da Santa Ceia para nutrir e sustentar aos que ele já regenerou e incorporou à sua família, que é a sua igreja. Aqueles que nasceram de novo possuem duas vidas diferentes. Uma é a física e temporal, que é recebida no seu primeiro nascimento, e é comum a todos os homens. A outra é espiritual e celestial, que lhes é dada no seu segundo nascimento, e é efetuada pela palavra do Evangelho na comunhão do corpo de Cristo. Essa vida não é comum a todos os homens, mas somente aos eleitos de Deus. Para a manutenção da vida física e terrena, Deus estabeleceu o pão material e terreno. Esse pão é comum a todos, assim como também a vida é comum a todos. Para a manutenção da vida espiritual e celestial que os crentes possuem, ele lhes enviou o pão vivo que desce do céu, João 6,51, que é Jesus Cristo. Este nutre e sustenta a vida espiritual dos crentes, quando é comido por eles, isto é, ao ser apropriado e recebido espiritualmente pela fé. Para representar o pão espiritual e celestial, Cristo instituiu o pão visível e terreno como sacramento do seu corpo e o vinho como sacramento do seu sangue. Ele nos testifica que tão certo como tomamos e seguramos em nossas mãos o sacramento e o comemos e bebemos com a nossa boca para sustentar a nossa vida física, assim também, com certeza, recebemos pela fé, que é a mão e a boca da nossa alma. O verdadeiro corpo e o verdadeiro sangue de Cristo, nosso único Salvador, para a sustentação da nossa vida espiritual. Não há a menor dúvida de que Cristo não nos recomendou os seus sacramentos em vão. Portanto, Cristo opera em nós tudo aquilo que nesses santos sinais ele representa para nós. Não entendemos o modo como isso se realiza, exatamente como também não compreendemos as atividades ocultas do Espírito de Deus. Contudo, não nos enganamos ao dizermos que o que comemos e bebemos é o corpo verdadeiro e natural e o sangue verdadeiro de Cristo. Todavia, não comemos com a boca, mas em espírito pela fé. Deste modo, Jesus Cristo permanece sempre assentado à destra de Deus, seu Pai, no céu. Porém, ele não deixa de nos comunicar a si mesmo pela fé. Esse banquete é uma mesa espiritual,
no qual Cristo nos torna participantes de si mesmo, com todos os seus benefícios, e nos concede a graça de desfrutar dele mesmo e dos méritos do seu sofrimento e morte. Ele nutre, fortalece e consola a nossa alma pobre e desolada pelo comer da sua carne e a refresca e renova pelo beber do seu sangue. Embora o sacramento esteja unido com o que é por ele significado, este significado nem sempre é recebido por todos. O ímpio, certamente, toma os sacramentos para a própria condenação, mas não recebe a verdade do sacramento, assim como Judas e Simão, o mago, receberam o sacramento sem, contudo, receberem a Cristo, que é aquilo que o sacramento representa. Cristo é comunicado somente aos crentes. Finalmente, recebemos esse santo sacramento na congregação do povo de Deus, com humildade e reverência, enquanto celebramos com ações de graça a lembrança sagrada da morte de Cristo, nosso Salvador, e confessamos a nossa fé e religião cristã. Por isso, ninguém pode vir a essa mesa sem cuidadoso autoexame, para que ao comer desse pão e beber desse cálice, não coma e beba juízo sobre si mesmo. 1 Coríntios capítulo 10, 28 e 29. Em resumo, o uso desse santo sacramento nos leva a amar fervorosamente a nosso Deus e a nosso próximo. Por essa razão, rejeitamos como profanação todos os acréscimos e invenções malditas que os homens acrescentaram e misturaram aos sacramentos. Declaramos que devemos nos contentar com a ordenação que Cristo e seus apóstolos nos ensinaram e falar disso da mesma maneira que eles falaram.